Jesus Cristo, Senhor amado, Deus, Pai, uma fonte de bênçãos, Pai. Misericórdia, Senhor, da minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, santifica a minha vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai. Eu peço que você seja comprado no meu comando, Pai. Temos capacidade, Senhor, para mim saber tudo isso, não pode ser assim, porque é o Senhor que tem. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço, me ajuda, Senhor, a fazer esse programa, Senhor, do Senhor, grato. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tá gravando? Tá gravando. O áudio tá funcionando? Tá fazendo aquele zzz. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós te bendizemos, te adoramos, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é fiel, digno de ser adorado, honrado e glorificado. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor, e pedimos a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos das nossas falhas, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes entristecemos o Seu coração, Pai querido, fazendo, Senhor, o que não Te agrada, Senhor. Ou deixando de fazer aquilo que o Senhor espera que façamos, Pai. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da minha família, Senhor. Tem misericórdia da família Alicerce, Pai. Tem misericórdia, Pai amado, da Tua igreja. Santifica, meu Pai, o Teu povo, Pai. Esse Teu filho, essa Tua filha que está ouvindo essa oração, Pai amado, gera um arrependimento genuíno, Pai, em cada coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, para que eles possam ser tocados, abençoados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, faz milagres, maravilhas, Pai, na vida dos Teus servos, Pai. Ensina-nos, Pai amado, a viver pela fé, Senhor, a mover o Teu sobrenatural, Senhor. Ensina-nos, Pai querido, a Te agradar, a Te honrar, Senhor, a Te glorificar, Senhor. Nós não queremos Te servir, Pai, à nossa maneira, Senhor. Nós não queremos sujeitar o Senhor a nós, Pai querido, nem fazer qualquer tipo de chantagem com o Senhor, Pai. Pelo contrário, Pai. Ensina-nos a nos sujeitar, Senhor. Ensina-nos a Te honrar, Senhor. Ensina-nos a Te glorificar, Senhor. Ensina-nos a Te servir, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que hoje, Senhor, nesse programa o Senhor venha a ser glorificado, Pai amado. Porque a razão desse programa, Senhor, é exaltar e fazer conhecido o Seu nome, Pai. Que o Senhor tenha prazer, Senhor, na minha vida, Pai, e na vida de cada um desses Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu também peço que o Senhor venha tocar na vida dos Teus filhos, venha tocar, Senhor, na casa, na família, Pai. Aonde os Teus filhos, Pai, trabalham, Senhor, venha fazer milagres e maravilhas, Pai. Colocar cada um no centro da Sua vontade, Pai. E que eles possam testemunhar a bênção do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Amém, meus queridos. Hoje é quarta-feira,
Então nós estamos começando mais um programa. Deixa eu passar a vocês os endereços da igreja. Deixa eu colocar aqui. Aí, glória a Deus. Aqui é a nossa sede na cidade de Paranaguá, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597. Então, é na cidade de Paranaguá, a sede, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597. É bem em frente ao posto Bertioga, né? Na altura do posto Bertioga. Os cultos são domingo às 3 horas da tarde, 7 horas da noite. E terça-feira, às 7 horas da noite. E quinta-feira, às 3 horas da tarde. Amém, queridos? Então, esse é o endereço da nossa sede. Também temos a igreja em Matinhos, na rua Santa Rita de Cássia, número 293, na rua da Guarda Municipal. Então, em Matinhos, na cidade de Matinhos, no litoral do Paraná, na rua Santa Rita de Cássia, número 293, na rua da Guarda Municipal. O culto lá é domingo, às 9 horas da manhã, e hoje, quarta-feira, às 19 horas. Amém, queridos? Nas 7 horas da noite, então. Todo domingo e quarta-feira em Matinhos. Também temos a igreja na cidade de Bituruna, no Paraná, na Rua das Flores, número 78, no bairro Aparecida. Domingo às 7 horas e quarta-feira às 7 horas também da noite, na cidade de Bituruna. Lá com o pastor Guilherme, a missionária Mauriele. Também temos a igreja na cidade de Maringá, na Rua José Borim, número 606, no Jardim Paulista. O culto é domingo às 7h30 da noite, todo domingo às 7h30 da noite com o pastor Newton, com o pastor Diego, amém, meus queridos? Então aqui tem os endereços da igreja Alicerce, das igrejas Alicerce, amém, meus queridos? Glória a Deus por isso. Vamos voltar aqui então para a palavra. Amém, meus queridos. Glória a Deus, irmão José Silva. Deus abençoe você, meu querido, em nome de Jesus. A esposa Inês, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida de vocês, tá bom? Pastor Guilherme, missionária Mauriele, Deus abençoe vocês, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Peço aos irmãos que, se possível, compartilhem a live para maior alcance. Amém, queridos? A palavra de hoje é no livro de Mateus, capítulo 22. Livro de Mateus, capítulo 22. Ele pega uma água para mim. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Abre a sua Bíblia se você puder. Diz assim, queridos, ó. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Olha isso, presta atenção nisso, queridos. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Meus queridos, essa palavra ela é muito importante, amém? Obreira Marilei, Deus abençoe você, minha querida, em nome de Jesus. Missionária Marli, Deus abençoe. Pastor Veiga, amém. Pastor Lincoln, missionária Mari, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se possível, compartilhem, meus amados, nessa live, para chegar um alcance maior em nome de Jesus, tá bom? Então a palavra está em Mateus capítulo 22. Jesus estava falando contando uma parábola, comparando o reino de Deus. E ele comparou o reino de Deus, queridos, olha aí, a um reino semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Ou seja, um acontecimento sobrenatural, especial no reino, que era o casamento do filho. O casamento do príncipe, queridos, preste atenção nisso, ó. Então ele enviou os seus servos chamando os convidados para as bodas. Chegou o dia, chegou a hora, mas os convidados, eles não quiseram vir. Eles ignoraram. Versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir.
Enviou ainda outro servo. Então ele enviou outro servo agora com um tom de ameaça. Ele disse assim, ó, dizei aos convidados, já está preparado o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. E o que aconteceu, queridos? O povo, é o que nós estamos ministrando nessa semana passada, e nessa semana é o que Deus tem falado, queridos, né? Através da minha vida, pelo menos, é isso que Deus tem ministrado. As pessoas estão muito preocupadas com a sua vida, com o seu dia a dia, estão ignorando a existência de Deus, estão ignorando que vão ter que prestar contas a Deus. E não importa, não quer dizer que se elas fizerem isso, elas ignorarem a Deus, elas simplesmente vão tirar Deus da sua vida. Não é assim que funciona. Deus, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Criador. Nós vamos prestar contas ao Senhor, sim ou sim. A Bíblia diz assim, ó, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Ou seja, Deus é o juiz de tudo. Ele está no controle de todas as coisas, e nós vamos prestar contas a Ele. Aqui você vê, ele compara um reino. Quem que é mais importante do reino? O rei. Todos os que estão no reino são súditos do rei. Nós somos súditos do grande rei de Deus, nós somos seus servos. Nós não vamos ignorar esse fato e viver simplesmente como se isso não fosse verdade. Pode não ser, eu posso tentar colocar na minha cabeça que isso não é uma realidade, mas não vai deixar de ser a realidade. Deus é o Deus de toda a terra. Tudo está debaixo da sua mão, tudo está debaixo do seu governo. Nós podemos nos rebelar contra o rei, mas o que vai acontecer? Nós vamos assumir algumas consequências contra a nossa vida. É isso que aconteceu. Então aconteceu o evento mais importante do reino, o casamento do príncipe, o evento mais importante do reino. Todo o reino de Deus, igreja, está ligado ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o evento, é o que há de mais importante no reino de Deus. Por isso que o nome dele está acima de todo nome. Quando Jesus ressuscitou, ele falou, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Tudo gira em torno do filho, do príncipe, do Filho de Deus. No caso do reino de Deus, Jesus o Cristo, Messias. Tudo gira em torno dele. Então o rei foi lá e falou, olha, meu filho, é o dia de honrar meu filho no dia do casamento dele. Vinde para as bodas. Mas a palavra de Deus diz assim, ó. Versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Você consegue imaginar num reino, queridos, os servos falando para o rei assim, o filho vai casar, o príncipe vai casar? Não me importo. Aí, versículo 4, então enviou ainda outros servos, ó, e deu uma ordem, dizei aos convidados, já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eu estou falando, vinde para as bodas. Não é, foi um pedido, foi um convite, mas desde já não é mais um convite, é uma ordem. Versículo 5, eles porém não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Ou seja, você vê que Jesus, quando foi ministrado várias vezes nessa semana passada, com Jesus ele fala assim, as pessoas vão estar casando, dando-se em casamento, comprando e vendendo. Ou seja, as pessoas estavam cuidando da sua vida e dos seus negócios. Quando a arca fechar, que é o evangelho, quando Jesus voltar para buscar a igreja, aqueles que não estão dentro da arca do evangelho, elas vão ficar. E elas não vão ficar para quê? Para ter a vida dela, para ter a terra dela e não ter incomodação, não, elas vão ficar para a condenação eterna. Não existe outro caminho, nós temos a salvação, a vida eterna, ou nós temos a morte eterna. Não tem um lugar nulo, um lugar neutro, isso não existe. A Bíblia nos garante isso. Amém, queridos? Então o que aconteceu? Eles não se importaram. E o que eles foram? Para o seu campo e para o seu negócio, ou seja, foram viver a vida deles. Eu não quero saber do casamento do filho do rei, mas todos eles eram súditos do rei. Todos nós somos servos de Deus, queridos. Querendo ou não, tem pessoas hoje que servem ao diabo, declaram que são satanistas, servem ao diabo, mas eles estão debaixo da autoridade de Deus, inclusive o próprio diabo. São pessoas que são enganadas. E elas estão se rebelando contra a verdadeira autoridade, a autoridade das autoridades, que é Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, do Filho. Tudo está envolvido, queridos, é o casamento do Filho. O que está envolvido aqui hoje é o nome de Jesus Cristo. A minha vida, a sua vida, tudo que você vê, tudo que você olha, ele está o quê? Ele está direcionado, apontado para o Filho. Para o evangelho, para os ensinamentos do Filho e para o casamento do Filho, porque Jesus ele é o noivo e a igreja é sua noiva.
Assim que é colocado, né, que é mostrado na palavra de Deus. Então tudo que está dizendo, que eles é sobre, né, o Filho, tudo é sobre o Filho, tudo é sobre Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. E eles não quiseram ir, cada um foi cuidar da sua vida. Versículo 6, ó. E outros, aí teve uns um pouco mais rebeldes, né? Todos eram rebeldes, mas alguns um pouco mais. E outros, no versículo 6, agarrando os servos, os maltrataram e também mataram. Ah, mas isso é exagero. Como é que eles vão fazer isso com o rei? Que loucura é isso? Mas na palavra de Deus, você vê na palavra de Deus quantas vezes Deus envia seus profetas, né, para dizer justamente isso. Olha, meu filho, tudo envolve meu filho. Olhem para o meu filho. E o que eles fizeram com os profetas? Os apóstolos de Jesus, todos eles foram martirizados. Foram torturados, né? Foram martirizados. Uns foram jogados em óleo quente, outros foram serrados no meio, enforcados, decapitados, crucificado de cabeça para baixo, arrastado por cavalos, apedrejados. Você acha que é um exagero pensar assim? Não é um exagero. Jesus está falando o que está acontecendo. E antes de Jesus, dos apóstolos, porque os apóstolos foram mortos depois de Jesus ter dito isso. Antes disso eram os profetas. O que eles faziam com os profetas no Antigo Testamento? Eles espancavam, queriam matar, perseguiam, mandavam matar todo mundo que era de Deus. Eu lembrei agora, queridos, de um testemunho que eu não conhecia, fiquei sabendo agora há pouco, a respeito da Indonésia, aquele tsunami que aconteceu. Fiquei sabendo uma coisa que fiquei muito, né? Mais um testemunho, eu quero compartilhar com você, que parece que aquele tsunami ele aconteceu no dia 26 de dezembro. Foi o que aconteceu. E lá lá na Indonésia, não sei se quem quer ser o prefeito, o governador ou até o presidente, não sei como funciona lá, eu não lembro agora quem foi. Eles tinham uma perseguição contra os cristãos. E os cristãos queriam celebrar o Natal, no dia 25. E eles foram proibidos. Lá o cristão não era perseguido, eram presos, muitas vezes eles foram proibidos. Não queremos celebração cristã aqui. E eles proibiram. Aí parece que as autoridades falam, vai que se vocês querem comemorar, vão comemorar no monte. Sobe para o monte para comemorar, mas não vão comemorar aqui. E o que aconteceu? Eles foram comemorar assim no monte. E no dia 26, quando eles estavam descendo o monte, aconteceu aquele tsunami. Mais de 200 mil pessoas morreram. E todos os cristãos foram salvos. Todos os cristãos daquela terra, Deus poupou através desse decreto, né, dessa ordem do governador, do governante ali, eles subiram ao monte e foram poupados daquilo que aconteceu. E depois, quando eles desceram para ajudar, e eles ajudavam lá, né, os sobreviventes. Mas eu quero que você entenda o cuidado de Deus. Muitas vezes a gente não entende o agir de Deus, o porquê que algumas coisas acontecem. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer que você confie nisso. Deus quer que você acredite nisso. Amém? Pastor Diego, Deus abençoe a missionária Jaque. Deus abençoe vocês, queridos. Em nome de Jesus Cristo, estão acompanhando a gente também. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Glória a Deus, queridos. Então é isso que estava acontecendo, ó. Muitos deles são maltratados e alguns deles são mortos. Versículo 7. O rei ele ficou irado e enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade. Olha como eles passaram, queridos, de convidados, porque para entrar na sala do trono, igreja, não é para qualquer pessoa. São para pessoas importantes, eram convidados. Eles passaram de convidados a quê? Assassinos. O rei mandou as suas tropas e exterminou aquele povo. Hoje todos nós somos convidados, queridos. Hoje Deus olha com bons olhos cada um de nós, mas o que nós vamos fazer a partir de então é que vai dizer se nós vamos continuar como convidados, amigos do rei, ou se nós vamos ser o quê? Inimigos do rei, e nesse caso assassinos. Jesus falou, aquele que não é por mim é contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, ou nós estamos do lado do rei, nós somos amigos do rei, somos filhos do rei, servos do rei, ou nós somos seus inimigos. Como eu já disse aqui, não tem um meio termo. Amém, queridos? É isso que acontece, né? Você vê lá Jesus Cristo, né? Quantas pessoas foram curadas por Jesus, pelo nosso Senhor Jesus? Quantas pessoas, né, foram libertas, né? Quantas coisas Deus fez? Quantas pessoas foram ensinadas, né? Ele pregava para a multidão, ele multiplicou pães e peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Uma multidão depois para 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, multidões sabiam de Jesus Cristo, ouviam seus ensinamentos, viam seus sinais. Mas quando o governador colocou dizendo, olha, eu tenho Barrabás e tem Jesus, o que a multidão
multidão falou: solta Barrabás e crucifica Jesus, crucifica-o e mata-o. Ou seja, aquelas pessoas se tornaram assassinas, mesmo ouvindo Jesus, mesmo simpatizando com Jesus, ou até mesmo sendo curada pelo próprio Senhor Jesus. Eu não vou generalizar, dizer quem que falou ou não falou, mas eu entendo que pouquíssimas pessoas, queridos, não concordavam com aquilo que estava acontecendo, como seus discípulos. Pouquíssimas pessoas. Mas a maioria das pessoas se tornaram de amigos, né, de simpatizantes, passaram a ser inimigos. Olha que eu ministrei esses dias a respeito de Herodes. Herodes, ele gostava de ouvir João Batista pregar, ele tinha um prazer, ele tinha, né, uma familiaridade com ele. Olha que homem de Deus que é João Batista, Herodes falava. Só que o João Batista, ele, como um homem de Deus, ele não fala as coisas para agradar as pessoas. João Batista, ele foi lá e falava a verdade. E no caso de Herodes, ele tinha roubado a mulher do seu irmão. Então ele dizia para Herodes: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Essa mulher não é tua. Diante de Deus, essa mulher não é sua. Ele sabia que João estava falando a verdade, mas ele não mudava. E a mulher dele, ela tinha raiva. Ela tinha, né, raiva. A Herodias tinha raiva de João. E o que aconteceu? Por o Herodes não se obedecer a Deus, não se tornar amigo de Deus, não se sujeitar a Deus, o que aconteceu? Ele se encontrou sendo inimigo de Deus, porque ele foi criado uma situação que fez com que ele ordenasse a decapitação do João Batista no cárcere. O que adiantou ser simpatizante? O que adiantou ir lá e falar que João era um grande profeta, um grande homem de Deus? Não valeu de nada. Porque ele foi usado para o quê? Para arrancar a cabeça do profeta, e depois vivia atormentado. Aí falaram: ó, tem o Jesus, o Messias, com sinais e prodígios. Ele: não, é João que ressuscitou, e ele está vindo atrás de mim. Passou a ser um homem atormentado, com medo. Aqui você está vendo, eles eram convidados, de convidado eles passaram a ser assassinos, inimigos do rei, e eles não vão prevalecer. O rei, ele tinha suas tropas, igreja. Nas tropas do reino é o que era de mais poderoso. E no reino de Deus? Você acha que alguém vai prevalecer contra os anjos de Deus, os anjos de guerra de Deus? Contra o Senhor dos exércitos? Ninguém vai prevalecer. Ainda que homens, né, poderosos nesse mundo acham que podem ter armamento, alguma coisa que possa prevalecer, vencer Deus, estão enganados. Ninguém vai prevalecer contra Deus. Amém, queridos? Mas isso é para que eu e vocês nós venhamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Os nossos negócios, os nossos planos não são mais importantes do que Deus. Deus está me chamando para chamar a sua atenção, para avisar. Você está ouvindo essa live? Porque Deus está falando: os teus negócios não são mais importantes do que eu. A sua vida não é mais importante. Provavelmente, né, isso é muito possível, que o negócio que vocês tenham, ou que você esteja, seja já um propósito de Deus, para a obra dele. Porque Deus levantou empresários, levantou pessoas para trabalhar em empresas, levantou pessoas que não é para trabalhar, que é para ficar em casa, levantou pessoas para o altar, levantou pessoas para uma infinidade de situações, que é a vontade de Deus. Talvez você esteja na vontade de Deus, mas nunca se esqueça que o mais importante, tudo está relacionado ao Filho. Eles eram convidados porque eles falavam assim: não, sim, é o filho, não, sim, pode deixar comigo. Foi anunciado muitos anos, né? O casamento, as bodas do filho, o casamento do filho, o casamento do filho. Não, com certeza. Pode contar comigo, rei. Nós somos seus súditos, mas não eram de coração, eles eram de boca. Quando chegou o dia do casamento, eles fizeram o quê? Deram desculpas. Pior do que isso, maltrataram alguns servos e até mataram alguns servos. Eles rejeitaram uma ordem direta do rei, do próprio rei. E o que aconteceu com eles? Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Ou seja, aquilo que eles achavam que era deles não era mais, foi destruído. E a própria vida deles, eles foram exterminados. Aqui no caso, uma morte eterna, queridos, né? No reino de Deus. Aí, então, versículo 8, ó, disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. O que os convidados eles eram? Eles eram assassinos, eles não eram dignos. Mas a festa continua, o casamento continua. E você acha que o rei vai chegar, o filho do rei, o príncipe, vai chegar no casamento dele, não vai ter ninguém?
Ele vai fazer um casamento sozinho, como se estivesse isolado, como se ninguém amasse ele. Olha o que Deus fez, o que o rei fez. Ó. Então disse aos seus servos, versículo 8, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. Ou seja, quem você encontrar no caminho, nas encruzilhadas que seja, pode chamar que é meu convidado. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Ou seja, por causa dessa insubordinação, dessa rebeldia dos convidados, foi dado a oportunidade a todo o povo, que nunca teve acesso à sala do trono. O povo não tinha acesso, a plebe não tem acesso à sala do trono, queridos. Mas por causa da rejeição daqueles que eram filhos, ou melhor, que eram convidados, que eram importantes, o que aconteceu? A ordem do rei foi agora, sai para aquelas pessoas que não eram importantes, porque a partir de hoje elas vão ser. Ah, mas se tiver pessoas más ali no meio, eles vão ter uma oportunidade de entrar. Se eles passarem a valorizar essa entrada, eles vão permanecer. Se eles quiserem ser maus, eles vão ser retirados. É simples assim. Olha lá. Versículo 11. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ou seja, teve um rebelde que teve a oportunidade de receber o perdão e entrar na sala do trono. Essas vestes, igreja, elas representam, né, a limpeza, a purificação. Quando Jesus nos perdoa espiritualmente, as nossas vestes, antes de Jesus nos perdoar, elas estão sujas, cheias de imundícia, que são o nosso pecado. Espiritualmente as pessoas estão assim, ou elas estão santificadas, lavadas no sangue de Cristo, estão alvas, ou elas estão sujas. Então ele foi lá e pegou sujos, mas ele fez o quê? Ele colocou uma roupa, uma veste nupcial, ou seja, ele perdoou, ele santificou, ele deu a condição daquelas pessoas entrarem na sala do trono, para as bodas do Filho, para as bodas do Príncipe, para as bodas do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então ele deu essa condição, mas um rebelde falou assim, não quero essa condição, quero entrar do jeito que eu estou. E ele veio entrando, passando e entrou. Mas o rei notou, o rei sempre nota, queridos. Versículo 11, entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. O que significa, queridos? Ninguém vai se justificar diante de Deus. Você pode se justificar para o seu esposo, para a sua esposa, você pode se justificar para os seus pais, você pode se justificar para os seus filhos, você pode ficar dando desculpa para o patrão, você pode dar desculpa para o pastor, você pode dar desculpa para a sociedade, você pode ficar inventando desculpa para quem você quiser, mas para Deus você vai emudecer, você não vai ter argumentos. É isso que Deus está falando, não importa, não adianta, mas olha, porque eu estava trabalhando, não, é porque eu estava sendo oprimido, é porque meu marido não deixava eu ir na igreja, é por causa disso, por causa daquilo. Você pode argumentar, dar várias desculpas, mas para Deus você vai emudecer. É isso que Deus está falando, é isso que o Senhor Jesus está falando através dessa parábola. Então vamos ler de novo, versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, ou seja, não recebeu o perdão de Deus, não aceitou a misericórdia de Deus, achava que não precisava. Aí, versículo 12, e perguntando-lhe o rei, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ele ficou quieto, ele não tinha argumento. Não, entrei escondido, eu entrei porque eu acho que eu sou melhor que o Senhor, aqui é meu direito de estar aqui. Versículo 13. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-o de pé e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus, queridos. Queria que vocês ficassem com essa palavra, meditassem nessa palavra. Deus tem falado, né, semana passada, desde o início desse programa, aliás, na verdade, aqui no ministério, Deus tem falado bastante tempo sobre isso. As pessoas, elas estão vivendo por viver, elas estão ignorando a existência de Deus, e elas não estão devolvendo os frutos que pertencem a Deus. Elas não estão honrando a Deus, o Criador. E Deus, ele não vai se permitir ser humilhado, ultrajado. Existe um tempo para todas as coisas, e vai chegar o tempo que todo mundo vai prestar conta a Deus, vai ter que se sujeitar e falar, olha, Senhor. Só que alguns, dependendo do que eles fizerem, eles vão emudecer, porque não existe argumento, queridos, para nós não obedecermos a Deus. Não existe argumento. Talvez você pense, eu estou cansado, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não tenho tempo.
Como que você não tem tempo para Deus? Como que você não tem tempo para buscar a sua salvação? Se você precisa e deseja ser salvo, você precisa dedicar tempo a Deus, que é o único que tem a sua salvação. Se você não se dedicar a Deus, queridos, como é que você vai ter a salvação? Se é importante para você a salvação, você precisa dedicar tempo a isso. Se a salvação não é tão importante, mas os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, tudo bem, mas você já está abrindo mão do que? Da salvação. No dia que chegar as bodas e Deus enviar os servos para juntar os seus filhos, se você não estiver pronto, não estiver com vestes nupcial, você não vai entrar. Amém, queridos? A religião, ela muitas vezes ela engana. Às vezes as pessoas elas tentam acreditar que se você for dizimista, você já garantiu a salvação. Se você for membro da denominação A, B ou C, não, você já garantiu a sua salvação. Isso é uma ilusão, queridos. É uma ilusão. A salvação ela está no Filho. Tudo tem a ver com o Filho. Tudo está relacionado ao casamento do príncipe. Foi o que nós lemos agora nessa parábola. Tudo está relacionado ao casamento do príncipe. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Tudo tem a ver com isso. É sobre isso. O evangelho é sobre isso. É salvação eterna. A união entre nós, o povo, com Deus. Jesus falou, eu e o Pai somos um. E ele disse assim, vós em mim sereis, né, falando no futuro, sereis um só. Então nós precisamos aprender, queridos, a ser uma só fé, um só Espírito com Cristo, o Espírito de Deus. Amém, meus amados? Eu oro a Deus para que Deus, né, essa palavra venha entrar no seu coração, venha trazer um desejo de mudança e que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa, queridos, desfrutar da presença do Pai, do Rei. Num reino, queridos, né, o principal é o Rei, né, e especialmente o seu príncipe, o filho do Rei. Amém, queridos? Então poucas pessoas têm acesso ao Rei. E Deus está liberando o Rei dos Reis, ele liberou o acesso. Só que poucas pessoas querem desfrutar. Por quê? Porque foram enganadas, porque preferiram acreditar em Satanás, no inimigo. O rei não quer, o rei não te ama, o rei ele quer só que você obedeça, ele quer te escravizar. Quem quer escravizar é Satanás, é o inimigo. Amém, queridos? Aliás, hoje eu vou colocar algumas coisas aqui, algumas fotos, algumas coisas aqui muito importantes, queridos, né? Para você ver como que está caminhando esse governo do mundo hoje. Coisas que, alguns anos atrás, se nós falássemos, ia falar, isso é teoria da conspiração. Isso é uma loucura, isso não faz o menor sentido. Mas coisas que estão acontecendo hoje. Eu mostrei ontem, né, essa semana, segunda-feira, questão de OVNIs, né, sinais nos céus, coisas que nunca aconteceram, estão acontecendo. O terremoto que matou mais de 20 mil pessoas, queridos. Isso é um sinal. Isso é um sinal, um grande sinal, aliás. Amém, queridos? Anjos aparecendo nos céus, pessoas filmando OVNIs, né? Então tem muitas coisas acontecendo. Por que está acontecendo isso? Isso são sinais que Deus permitiu para que a igreja se desperte, para que a igreja fique o quê? Acorde, fique apercebida, atenta. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que me colocar minha vida aos pés de Jesus. Eu tenho que colocar minha vida na vontade de Deus. Pastor, eu tenho sonhos, eu tenho plano, eu tenho projeto, são muito importantes para mim, queridos. Deus, ele é muito além dos seus planos, dos seus projetos. Aliás, ele pode realizar infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. É o que está escrito na palavra. Só que você não dá uma chance para Deus. Dê uma chance para Deus cuidar de você. E se sujeite à vontade dele, ao tempo dele. Existe um grande problema, queridos, que as pessoas elas acham que elas estão controlando o tempo. E elas começam a fazer. E tudo é para ontem. Deus não é assim, igreja. Deus tem o controle do tempo. Amém, queridos? E o tempo dele vai prevalecer. Deixa ele te tratar, porque ele sabe o que você precisa para alcançar a salvação. Amém, queridos? Desculpa, tem uns barulhos de fora aqui de vez em quando, né? Mas glória a Deus por isso. Amém, meus amados? Então toma posse, peça a Deus, igreja, ajuda, peça socorro a Deus. Eu vou passar aqui algumas informações, né, algumas notícias, e em seguida nós vamos fazer uma oração, né? Eu vou orar junto com você a respeito dessa palavra que Deus ministrou hoje. Amém, queridos? Deixa eu dar mais um alô para quem está nos acompanhando aqui. Deixa eu ver quem eu não cumprimentei ainda. Irmã Vanilda, Deus abençoe a sua vida, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Tia Rosana, Deus abençoe a sua vida. Tia, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Né, já tem ali o pastor Diego nos acompanhando, a missionária.
Jaque, a missionária Mari, a missionária Marli, a obreira Marilei. Glória a Deus. O irmão José Silva. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, meus queridos. Estou sentindo falta do Giovanni hoje. Ele nunca perdeu nenhum programa, né? Deus abençoe o Giovanni. Onde é que ele estiver, seja abençoado, meu querido. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, queridos. Então vamos abrir algumas notícias aqui. Depois nós vamos fazer uma oração a respeito disso que foi ministrado. Então aqui é a primeira notícia, queridos. É da Terra Brasil Notícias, ó. O governador de São Paulo, Tarcísio, ele põe fim à exigência de vacina contra, né, o Covid em São Paulo. Isso aqui é uma excelente notícia, queridos, né? Porque o Brasil está na contramão disso. Eles estão querendo obrigar, e até mesmo através de chantagem, né, dizendo que quem quer receber aqueles mais necessitados que querem receber, eles precisam receber essa picada e ainda mais fazer isso nos seus filhos. Então, glória a Deus, né, pela vida do Tarcísio. São Paulo, glória a Deus, né, agora está sendo bem governado, né? Quem dera o presidente fosse assim também, né? Os outros estados também fosse assim. Deus abençoe São Paulo mesmo. Glória a Deus por isso. Aqui tem outra matéria, que também da Terra Brasil Notícias, ó. Defensoria de Pernambuco reconhece identidade não binária. Aí você vê lá na identidade, né, no documento, está escrito lá sexo não binário. Isso aqui já é mais um sinal, tá bom, queridos? Mais um sinal que existe uma agenda mundial, um governo mundial, e ele está sendo cumprido à risca. Isso aqui não é uma coisa aqui do Brasil, tá, queridos? Isso aqui não é uma coisa que tem a ver somente com o presidente do Brasil, não. Isso aqui é uma coisa mundial. É uma coisa que é uma agenda que está sendo cumprida, tá? E segundo a palavra de Deus, se Deus me permitir, eu vou ministrar sobre isso, né, sobre o livro do Apocalipse, sobre muitas coisas, esses sinais que estão acontecendo, para você entender como muita coisa já aconteceu, mas eu vou fazer só se Deus permitir, porque a palavra que eu sempre prego aqui, Deus me dá ela, né, então é essa palavra que eu vou ministrar, né, mas se Deus permitir eu vou falar sim. Então olha só que coisa interessante, né, ó, já foi reconhecida a identidade não binária. Aqui, ó, mais uma notícia, ó. OMS, né, Organização Mundial de Saúde, faz reunião de emergência após surto do vírus Marburg, né, na Guiné Equatorial. Camarões tem caso suspeito. Ou seja, esses dias o presidente da OMS falou que tá vindo epidemias gigantescas aí, né? Piores ainda das que vieram, né? Queridos, a minha opinião, queridos, né? A minha humilde opinião, né? Muita coisa que vai vir é consequência do que já fizeram. E eles vão botar culpa, né? Eles vão botar a culpa em outras epidemias, e isso para gerar mais controle social. Isso, o que é isso, pastor? Governo mundial. Governo mundial, pastor? Governo mundial. Você já vai entender mais um pouco sobre isso. Aqui tem uma notícia muito boa, queridos, ó. Aqui parece que é uma igreja que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora. Olha, a fila de pessoas para um culto. Não há ninguém famoso, são pessoas movidas pelo Espírito Santo, famintas por Deus, orando e louvando o Senhor. Na Universidade Asbury, né? Asbury, nos Estados Unidos. Então, ali parece, eu não ouvi bem a matéria, quer dizer, eu não consegui entrar bem na matéria, mas parece que algumas pessoas começaram a orar ali, aquilo gerou um movimento muito grande, e eles não paravam de orar, e começaram a chegar mais pessoas, e começaram a vir pessoas de outras cidades, e olha a fila que está para entrar, é um movimento, um avivamento. Isso aqui, queridos, precisava acontecer, nós precisamos orar. Você, como filho de Deus, conforme essa palavra foi ministrada hoje, você precisa orar, você precisa buscar Deus. Vocês precisam, todos nós precisamos buscar Deus, queridos, né? Foi um dos motivos que Deus colocou no meu coração. Essa é a segunda semana de fazer esse programa, para que as pessoas não se esqueçam de Deus. As pessoas estão sofrendo, estão passando lutas, estão enfermas, estão sofrendo ataques de todos os lados, né, da parte do inimigo, e elas não estão sabendo correr ou se esconder em Deus. Elas não estão sabendo usufruir da proteção e da bênção de Deus. E elas estão sofrendo. E Deus está falando aqui nessa situação, nesse avivamento que está acontecendo ali nos Estados Unidos, né, nessa região. Ele está falando, filhos, a solução é me buscar, me busquem.
Você que tem fome de justiça, você que tem sede, você que não aceita as coisas erradas, você que quer fazer o que é certo, você é de Deus. Isso que você tem no teu coração, isso que você tem no teu intelecto, isso foi Deus que colocou. Ele está falando para você, filhos, me busquem. Me busquem. Lembra o testemunho que eu contei agora lá daquele tsunami da Indonésia? Deus livrou todo o seu povo, Deus livrou toda a igreja. Porque eles foram buscar a Deus, eles queriam honrar a Deus. E aparentemente eles foram expulsos da cidade, vão para lá. Puxa vida. Mandaram a gente embora da cidade para nós buscar a Deus. E eles foram para os montes buscar a Deus. E o que aconteceu? Deus deu um grande livramento para eles. Toma posse dessa palavra, queridos, né? Busque a Deus, queridos, busque a Deus. Essa é a solução para nossas vidas. Agora, queridos, deixa eu mostrar algo para vocês aqui que eu estava comentando. Ó. Agora vai ser vídeos. Deixa eu abaixar o volume aqui do fundo musical. Aqui eu vou ver como que vai ficar o áudio, tá, queridos? Deixa eu abaixar o... Deixa eu arrumar primeiro aqui e já volto com vocês. Só um pouquinho. Vamos fazer aqui, cancelar o som, é isso? Só isso, filho? Tá. Pedro está aqui sempre me ajudando nos bastidores aí. Glória a Deus. Então aqui tá cancelado. Agora vamos para cá. Só um pouquinho, queridos, tá? Estou abrindo aqui, vai ser um vídeo. Eu vou tentar colocar o áudio na televisão, então eu tenho uma dificuldade para colocar o áudio ali. Esse aqui não vai precisar muito áudio, mas os outros vai precisar sim, quer ver? Ó? Deixa eu colocar lá agora. Olha que interessante essa matéria, queridos, né? Na China estão preocupadas em ensinar nas escolas ideologia de gênero para crianças. Ela colocou 3 carinhas de palhaço. Olha o que as crianças estão fazendo lá na China, queridos. Olha qual que é o ensino das crianças na China. Você está vendo o que eles têm na mão, o que eles estão manejando, o que eles estão desmontando e montando? Você está entendendo como existe uma agenda mundial para emburrecer as pessoas, que fica ocupando as pessoas com coisas que não são importantes. Crianças, pequeninos lá, criancinhas, estão aprendendo a montar e desmontar a arma, a manusear a arma de fogo. Ai, pastor, eu acho isso um exagero. Não, é melhor ensinar a doutrina, então. É melhor ensinar a ideologia de gênero no colégio. E isso você não acha um exagero, isso é normal. Isso é aceitável para muitas pessoas. Mas olha só o que a China... A China, que ela não aceita isso, você vê que ela é criadora do TikTok. O TikTok tem um monte de porcaria. Eu não tenho TikTok, queridos. Mas tem um monte de porcaria no mundo inteiro. Mas na China é proibida a porcaria. Ou seja, é uma arma que eles mandaram para emburrecer o mundo inteiro. E as pessoas compram isso e ficam lá. Mas olha o que eles estão aprendendo na China. Olha como que eles estão. Eles têm tempo, ó. Eles estão sendo ensinadas, estão sendo preparadas para manusear. Eu trouxe uma matéria ontem que eles tinham, na China eles tinham chamado todos os reservistas, né? Inclusive mulheres, todos. Eles estavam recrutando todos eles, chamando todos eles. Então aqui é a primeira matéria. Essa não precisa de áudio porque você está vendo o que está acontecendo ali, né? Vamos para a próxima. Essa aqui é bem interessante, eu quero que vocês entendam. Deixa eu ver se é essa aqui ou a outra. Qual a primeira que eu vou mostrar para vocês? Essa aqui é uma muito importante. Lula pediu ao presidente Biden, na reunião, para trabalhar numa nova ordem mundial. Ah, pastor, uma nova ordem mundial, agora estão só falando disso agora. Uma reunião com o presidente do Brasil, foi falar com o presidente dos Estados Unidos e ele foi pedir ao presidente dos Estados Unidos para fazer uma reunião, um governo mundial. E eles vão ter que aceitar as determinações desse governo, de várias nações. Ou é uma piada, ele diz aqui, ou a situação é muito mais grave do que parece. Eu acho que a situação é bem mais grave do que parece. Eu vou abrir para vocês aqui, queridos. Vamos tentar colocar o áudio ali daí, tá? Oi, filho? Vou colocar. Vou colocar no início do vídeo aqui. Vê se vai conseguir ouvir.
necessary that we establish a new para kind of construir conversation uma governança mundial mais forte. so that we can build a world governance that would be Porque more a questão stronger. climática, Because the climate change se não issue, tiver uma governança global if we don't forte have a strong global governance que tome decisões that can make decisions que todos os países são obrigados and a all cumprir, countries should abide to, se nós não tivermos, não vai dar certo. if we don't do that, it's not going to work. Eu não sei qual é o fórum, I don't know what forum não sei this se é will na happen. ONU, I don't know if it's at não the sei se é no UN, G20, or it's at the não sei se é G20 no meetings, G8, or the G8 mas meetings. alguma coisa But nós temos que something fazer we have to try para que a gente obrigue os países, so that we can oblige the o countries, nosso Congresso, our national os domestic nossos Congress, empresários our business sector, a acatar as that they decisões should abide que to the nós decisions tomamos that we make a níveis globais. at global levels. Se isso não If this acontecer, doesn't happen, Mr. a nossa President, discussão all our sobre a discussion questão climática on climate change ficará muito prejudicada. will suffer great damage. E eu acho que nós não temos muito tempo. And I don't think we have much time. Urgentemente, It's urgent. nós precisamos We need tomar atitude. to take an attitude. Vocês entenderam, queridos? É bem claro, né? Ele foi lá pedir. Na verdade, eu nem sei quem que é esse senhor ali, porque ele fala muito bem, né? Eu, para mim, queridos, né? Eu, com a minha ignorância também, eu tô falando para falar que ele tá falando o ponto ali, né? Ele tá só replicando aquilo que estão falando para ele. É o que eu penso, né? Que eu acho. Pode ser que eu esteja errado. Provavelmente eu esteja errado. Mas para mim ele tá falando porque ele tá falando e tá falando muito bem. O Lula mesmo, ele é semi-analfabeto, né? Ele não é alfabetizado, né? E você vê que ele usa palavras ali difíceis de falar. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é o mundo, o governo mundial mostrando para o Brasil e para o mundo, para os Estados Unidos e para o mundo, entre aspas, uma necessidade de um governo mundial. Eles querem implantar um governo mundial e é o governo do anticristo. Então ali eles vão discutindo agora, essa conversa um tempo atrás, ela era inaceitável. Mas ali você vê que eles usam uma coisa importante, né? Eles falam do meio ambiente. Então, tipo assim, é para você não tem o que falar. Porque não diz respeito a você, diz respeito ao meio ambiente. Se você falar alguma coisa contra, aí você precisa ser preso, você precisa ser calado. Por isso que existe hoje uma censura absurda acontecendo, né? Em vários meios de comunicação, inclusive na internet. Vocês estão entendendo que isso aí é muito sério que está acontecendo. Ele foi lá pedir um governo mundial. Ah, mas isso era teoria da conspiração. Você ainda acha que é teoria da conspiração ou é uma coisa que está acontecendo mesmo? Deixa eu mostrar outro vídeo a vocês aqui, queridos. Também diz respeito ao reino de Deus. Acho que é esse aqui. Olha aqui, ó. Esse presidente, né, esse senhor, ele disse que os bolsonaristas precisam ser isolados da sociedade. Como é que ele vai isolar 70% da população? É a pergunta aqui da Ju, a sincera, né? Mas o que eu quero que você veja é o áudio, né? O que ele está falando, ó. Em 2023, Deixa eu voltar ali no que nós recebemos um país em 2023 muito pior do que aquele que nós recebemos em 2023. Muito mais incivilizado a sua máquina pública, muito mais gente que não tem direito que entrou nessa máquina pública e que nós vamos ter que levar um tempo para fazer um processo de limpeza e fazer com que aquelas pessoas que pregam ódio, aquelas pessoas que vivem xingando as pessoas na rua, ofendendo as pessoas na rua, que essas pessoas sejam isoladas da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira não pensa assim, não é assim e não quer isso. Vocês ouviram, queridos? Né? Essas pessoas precisam ser isoladas da sociedade brasileira. Nós precisamos fazer uma limpeza. Foi o que, né, o Lula falou. Pastor, isso é muito preocupante, queridos. É mesmo, meus amados, né? A gente caminha a passos largos para um governo mundial para o final dos tempos, né? E
E Deus está me trazendo aqui, né, me chamando aqui para alertar você, para despertar você, despertar a sua fé em Deus, né, o desejo de você buscar Deus. Você precisa buscar Deus, queridos, né? Nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. A qualquer momento pode acontecer. Então tem muita coisa séria acontecendo. Esse programa não é de política, tá? Mas isso aqui diz respeito, né, ao cumprimento de profecias apocalípticas. Por isso eu estou colocando esse aqui. Pastor, você não vai falar de política aqui? Eu vou procurar não falar, a não ser que diga a respeito, né, sobre isso. Mas eu pego essas informações, né, no Twitter. Aconselho vocês a pegar alguns canais bons que tem ali. Também tem um pastor que faz todos os dias também, o Sandro Rocha, que é bem bacana. Ele fala de política ali também, bem. Se você quer ver de política, né, eu peço a você até que assista ele. Eu gosto de assistir, quase sempre eu assisto. Amém, queridos? Mas aqui eu quero me dedicar, né, colocar sobre a palavra de Deus, despertar o povo a buscar Deus. Amém, meus amados? E creio, né, vou lutar para mim cumprir essa missão que Deus me deu, tá bom, queridos? Então deixa eu ver o que está escrito aqui. Porque essas pandemias, né, elas tendem a acontecer sempre depois do carnaval, né? Eles respeitam o carnaval, é interessante isso. Amém. Vamos fazer uma oração, queridos, né? Esses vídeos, eles são preocupantes, né? Eles chocam a gente, né? Mas nós temos que lembrar da palavra de Deus, o que o nosso Pai, o nosso Deus falou para nós hoje, e nos apegar a essa palavra, tá bom, queridos? Fecha teus olhos, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pela Tua misericórdia, Pai querido. Perdoa-nos dos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes o ignoramos, Pai amado, e fazemos aquilo, Senhor amado, que é importante para nós, Pai querido. Mas nada é mais importante que o Senhor, Pai. Pai querido, ajuda-nos, Pai amado, a honrá-lo, a glorificá-lo, Senhor, a valorizar, Senhor, a nossa salvação, Pai querido. As coisas neste mundo muitas vezes tende a fazer nós esquecermos, Pai, das suas promessas, Pai, principalmente da vida eterna. Nada é mais importante que a vida eterna, Pai. Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas, Pai. Abraça o teu filhinho, Pai, abraça a tua filhinha, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa, Pai, que está ouvindo essa oração, Pai. Revela seu filho Jesus Cristo, a fonte de águas vivas no coração dessa pessoa, que ela possa testemunhar, Pai, o seu cuidado, o seu favor, o seu milagre, Pai, a sua proteção, Pai querido. Que teu Espírito venha guiar cada um desses teus filhos, Pai amado, guiar na sua palavra, na sua verdade, Pai querido. Levanta a tua igreja, Pai, aviva a tua obra, Pai, como o Senhor está fazendo lá nos Estados Unidos, Pai amado, naquela igreja em que as pessoas, Pai amado, sentiram o desejo e estão honrando esse desejo de orar, clamar e buscar a Ti. Pessoas do país inteiro estão viajando lá, Pai. Meu Pai querido, que o Senhor venha levantar, Pai, outros pontos, Pai, de adoração, Senhor querido. Que venha, meu Pai, na casa, meu Pai, desse teu servo, na casa, no lar dessa tua serva, Pai amado, venha ser chamado um lugar de oração, Pai querido. Que as igrejas venham cada vez mais aprender a depender de Ti, Senhor. Tira, Senhor, toda a doutrina demoníaca, Pai, das igrejas, Pai. Tira, Senhor, os ensinos de homem, Pai amado. E, meu Pai amado, que venha reinar, Senhor amado, a sua misericórdia, venha reinar a sua vontade, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Traz os teus filhos para a tua casa, Pai amado. Existem muitas pessoas que eu conheço, Pai, que me encontram e falam: pastor, eu preciso ir para a igreja, eu não tenho força. Pai amado, dá forças, Pai, fortalece, Pai amado. Levanta a ovelha, meu Pai amado. Levanta, meu Pai amado, o teu servo, esse soldado, Pai, que encontra-se ferido, Pai, cansado, Pai. Há pessoas, Pai amado, que foram enganadas pelo diabo e fizeram outras escolhas, Pai querido. Tira a venda dos olhos, Pai amado, para que eles possam ver, meu Pai, olhar para o céu e contemplar a tua face, o teu agir, o teu favor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo, Pai. Eu te peço, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço. Sejam abençoados, queridos. Sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, meus amados, né? Tia Rosana, Deus abençoe você, querida. Está lá nos Estados Unidos. Deus abençoe a tia. Deus abençoe cada um de vocês. Missionária Marli, Pastor Veiga, Obreira Suela, está ali também. Deixa eu ver quem mais está ali, meus queridos. O irmão Blaca, irmã Vanilda. Deus abençoe a sua vida, minha querida, né? Pastor Diego, a missionária Jaqueline, a obreira Marilei, Deus abençoe vocês que estavam acompanhando nós, a missionária Mari, né, de Matinhos, o pastor Lincoln, Deus abençoe vocês, meus queridos, glória a Deus pela vida de vocês, pastor Guilherme, missionária Mauriele, glória a Deus, e o irmão José Silva também, que todos os dias está nos acompanhando, está junto conosco ali, tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês, meus amados, até amanhã a partir das 10h30 com o programa Alicerçados no Amor de Deus, se Deus quiser. Deus abençoe.